Estamos de volta aqui rendendo o assunto sobre a comunhão de pensamentos durante o intervalo. Fale, Kátia. Então, sobre a vontade ser uma alavanca para o espírito, colocar em ação e imprimir o seu desejo, os seus pensamentos. Então, veja bem, estamos numa reunião onde há a comunhão de pensamentos. Pensamos iguais, desejamos iguais. Só que não basta isso. Isso foi criado por nós. Mas como colocar isto em ação? Aí entra a vontade. E o que é a vontade? Ela é essencial para tudo na vida. Existe a parábola do grão de mostarda, que bem lembrou Paulo, enquanto a gente estava aqui discutindo sobre, que a gente pode fazer coisas impressionantes ao olho humano usando isso aqui, da vontade. Veja como é sensacional e é espetacular a nossa capacidade quando a gente coloca a lucidez na situação. O que é a vontade? Você desejar algo, mas não colocar a vontade, não vai fazer com que esse algo aconteça. Não vai fazer com que isso se transforme, se materialize. Enfim, é uma ferramenta que o espírito tem e deve fazer uso constantemente e de forma lúcida, porque é um trabalho do próprio, é um trabalho íntimo. E no livro dos médiuns, lá no capítulo 8, depois vão lá e estudem, porque vale a pena, mais particularmente no item 131. O Cláudio fez eu estudar essa noite toda, viu, gente? Eu não dormi. Isso aí. Assim que é bom. O Kardec fala que sabe-se que o papel capital a vontade faz e tem em todos os fenômenos magnéticos. Olha, é papel capital, a vontade. Se não houver a vontade, não vai haver cura, não vai haver transmutação, não vai haver nada. Aliás, eu diria que o único gesto vamos dizer assim, da fluidoterapia é a vontade. Ela é que conta. O resto é enfeite, é perfumaria. Então, dentro disso, Kátia, por que tem pessoas que se curam e outras não, quando elas procuram? Aí entra isso aí, a vontade. A vontade. É lógico, a vontade, mas há outras coisas que a gente tem que levar em consideração, tá certo? Mas a vontade é o motor principal aí, né? Então você primeiro pensa, olha que interessante, você pensa naquilo, aí depois você repensa até criar o que a gente chama aí de vontade, né? Para poder exercer alguma coisa. Ou fazer alguma coisa, tá certo? Entendi. E esse texto do Kardec também coloca abaixo, né, toda uma teoria que existe em casas espíritas, que é aquela coisa, né? Você precisa ser bonzinho para ir para colônias espirituais superiores, se for malzinho, você vai para regiões inferiores. Isso aqui, pela questão da vontade e sintonia, mostra que não é bem assim, né? Você vai para onde você quer ir, né? Onde você tiver condições de ir, né? Não é bem querer. Vontade é uma coisa. O que eu digo é a energia que você tiver sintonizada, não tem como escapar dela. Então, assim, Cláudio, vamos imaginar o seguinte. Eu posso ter a vontade de querer, por exemplo, ir para um outro país. Tá certo? Fisicamente falando aqui, tá? Entendi. Tem a vontade de ir para outro país. Mas precisa ter as condições para isso, você concorda? Se não tiver, não vai. Só ter a vontade não basta, porque você precisa, além da vontade, ter as ferramentas que vão te propiciar isso. São várias ferramentas. Isso. Você então, tem que pôr a vontade em ação. Isso. Trabalhar para que a coisa aconteça. Isso. E aí sim ter a capacidade de, no caso, de mudar de estação, aí conseguir mudar. Isso aí, ó. Sim, mas isso é um esforço próprio. Próprio. Não que alguém fala, vem aqui junto com a gente, vem morar aqui. Não, Sim. isso é um esforço do espírito. Sim, é dele. É individualidade, na verdade, né? Eu estava falando aqui dessa questão da sintonia, que faz os espíritos meio que se dividirem lá em comunhão, aquela coisa toda. Usando esse termo comunhão que o Kardec diz aí, que na verdade quer dizer comum, né? É todos pensando mais ou menos igual, tá certo? Isso significa ser comunhão, né? De pensamentos. Então, esse espírito que, por exemplo, pode estar aí numa faixa
de vibração diferente, ele tem vontade de não estar ali, de estar num lugar diferente. E aí essa vontade vira alavanca. Porque a vontade nada mais é do que a alavanca. Só que aí ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar o esforço, né? Exatamente. Esforço próprio. Outro ponto que me chamou a atenção. A vontade, sendo uma alavanca, se ela não for bem trabalhada, bem entendida, ela pode virar ansiedade. Este é o problema de hoje. A gente estaciona nessa vontade acumulada e não sabe o que fazer. Não trabalha essa vontade, não coloca à mesa a situação de forma clara, de maneira que você possa trabalhá-la. Então, a gente precisa parar e dar mais atenção nessa ferramenta que é essencial, que é um atributo, como diz no livro dos médiuns, do ser pensante. Veja a importância que tem essa alavanca para o nosso dia a dia. E é só usar um pouquinho dessa alavanca de forma lúcida, porque se você não usa de forma lúcida, pode dar todos esses entraves, todas essas angústias, essas ansiedades e todas essas síndromes, que são nada mais são do que essa acumulação dessa vontade, mas de não saber trabalhar essa vontade. Esse é o grande problema de hoje. Dentro do que a Kátia está falando, nós já fizemos programas anteriores aqui, a gente falou de lixo mental. Foi. Lembra disso ou não? Sim. Então, hoje, a grande maioria das pessoas tem preguiça de pensar. Exato. Que é E aí tudo elas mastigadinho. compram, né? elas compram as coisas meio prontas já, e aí elas vão por aquele tipo de pensamento. Quando, na verdade, é uma riqueza aí, né? Quando você começa a questionar, você sai do lugar comum, você começa a olhar as coisas de forma diferente. Aí você começa a tomar as rédeas, de fato, sobre as suas ações, entende? Porque até então você está sendo levado. Você está sendo conduzido. Questão 459, né? Livro dos Espíritos. Influem os espíritos, nossos pensamentos, nossos atos. Mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes são nós que os dirigimos e vós nem o percebeis. Então, olha que coisa interessante que é isso, como a gente deveria estudar de fato isso, entender isso e usar essa capacidade que nós temos. Sim. Né? Paulo, você falou tudo. Nós somos preguiçosos. E esse é o grande problema do século. Porque nós não temos preguiças de se mexer, nós temos preguiças de pensar. De agir com o pensamento de forma correta. Sim, tem gente que se questiona, fala, não, mas o médium fulano de tal falou isso e tá não, bom. A federação falou aquilo. Quer dizer, é pensado pelos outros. Né? Comprou um pensamento e como tem preguiça e se pensar diferente, vai ter que mudar algumas coisas. Exato. Ela não tem vontade de mudar, aí entra de novo, ó. Ela está pensando alguma coisa, mas ela não tem a vontade. Quer dizer, então... Ela vai acumulando. Vai ficando. E vai virando lixo mental. Agora eu vou deixar uma pergunta, a gente vai com a Eliette agora. E a irradiação fluídica? O que é a irradiação fluídica dentro desse texto aqui que o Kardec colocou na Revista Espírita sobre a comunhão de pensamentos? Vamos agora com a Eliette Ribeiro, segunda parte da entrevista com a doutora Márcia Yamamura, falando de doenças respiratórias no inverno. Acompanhe.